Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Falei que a gente vai ler no capítulo de número 7 e o verso de número 35, parte B. Antes de ler, eu queria falar para vocês que eu nunca, talvez, expliquei para vocês, mas existe essa parte B do versículo. Preste atenção, nós que estudamos, fazemos seminário, estudamos teologia, você sabe que quando a gente fala parte B do versículo, é a última parte, que às vezes um só versículo está dividido em duas partes. Então você não vai encontrar aí na sua Bíblia escrito uma letra A, uma letra B, dividindo o versículo em duas partes, porque não existe. Não procure parte A e B escrito, que não tem. Quando o ministro da palavra fala parte B ou parte A do versículo, parte A quer dizer somente a primeira parte, e a parte B é a última parte. Então eu vou ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no verso de número 35, porém o foco da nossa mensagem está na parte B do versículo, a última parte do versículo. Quem encontrou, diga glória a Deus. Paulo vai dizer o seguinte: digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente e para vos dedicardes ao Senhor sem distrações alguma. Fale comigo assim: para vos dedicardes ao Senhor sem distrações alguma. Agora fala bem alto assim comigo: sem distrações alguma. Mais uma vez, sem distrações alguma. Você pode sentar no seu lugar. O tema da mensagem hoje é: livre-se das distrações. Como eu gostaria de poder ter sido ministrado nessa palavra há muito tempo atrás. Na verdade, eu não me lembro quando, nesses 25 anos de evangelho, fui ministrado nessa palavra. Talvez fui, eu não me lembre mais. Mas nunca fui tanto ministrado como nesse momento agora, e creio que é um momento oportuno para a palavra. Por isso que eu já iniciei comunicando a você, que depois você possa comunicar, enviando o link dessa mensagem para o máximo de pessoas possível, porque eu sei que isso vai ajudar a vida de muitas pessoas. Livre-se das distrações. Não permita as pequenas coisas distrair vocês do que Deus tem para a vida de vocês. E a gente entende, irmãos, que muitas coisas que a gente não tem dado atenção, conforme eu ministrei aqui alguns domingos atrás, aquela mensagem do nada a ver, muitas pessoas sobre esse pretexto do pastor, isso aí não tem nada a ver, estão sendo entrelaçados nas artimanhas do diabo, estão perdendo as bênçãos de Deus na sua vida, e muitos até perdendo a sua salvação sobre esse pretexto de que não tem nada a ver. Porque Satanás, quando se apresenta na vida de uma pessoa, ele não vai vir com você com um chifre pontiagudo, com um mau cheiro de enxofre e com um tridente nas mãos. Ele nunca vai aparecer para você dessa maneira, até porque a pessoa mais simples de um interior, a pessoa que não teve estudo, ele sabe de um princípio básico que diz assim na roça: quem quer pegar passarinho não grita show. Quem quer pegar passarinho vai com um pezinho de lã, arma sua arapuca para poder pegar o passarinho. Satanás, para destruir a vida de uma pessoa, ele não vai se apresentar dizendo que ele quer te destruir. Ele vai trazer um pacote muito bonito, ele vai trazer um embrulho brilhoso, com um laço, uma fita muito bonita. Satanás vai trazer uma pessoa com um perfume muito caro, importado, uma pessoa com um carro bonito, alguém com uma proposta maravilhosa que vai mudar a sua vida. Ele vai vir com algo, uma pessoa que vai bochichar no seu ouvido e dizer para solteiras, esse rapaz que vai dizer eu te amo e você é o amor da minha vida. Ele vai vir com muitas artimanhas que, se você não estiver conectado no discernimento do Espírito Santo e na palavra de Deus, você pode estar sendo distraído por Satanás para lá na frente ele contemplar e deflagrar os seus golpes malignos de destruição. Satanás, quando foi destruir a vida de Abel, o seu irmão Caim não falou: vamos ali no campo porque eu quero te matar. Não, vamos ali no campo, meu irmão, passear que eu tenho algo para te mostrar. Vamos ali no campo que você tem algo legal para ver. É assim que Satanás começa na vida de um cristão. Olha, irmão, vamos ali, porque tem algo para a gente ver, vai ser bom para a sua vida. E o crente que não está conectado: pastor, mas isso aí não tem nada a ver, o senhor está sendo radical demais. Eu tenho direito de curtir a minha vida. O senhor quer me colocar em um espaço de escravidão, quer controlar a minha vida? Não, não, não. Deus não tem nenhum projeto para controlar a sua vida. Deus te deu livre-arbítrio, mas todos os lugares que Deus te coloca de
limites, todas as cercas que Deus coloca para a sua vida, todos os nãos que Deus coloca para você na Bíblia, não passe desse lugar, não faça tal coisas, servem simplesmente para a sua proteção e para o seu cuidado. Quantos creem que servimos a um Deus maravilhoso? O seu papai e a sua mamãe, quando você era criança e não tinha discernimento das coisas, quando ele falava para você, não ponha o dedo na tomada, é porque o pai e a mãe sabem o que é um choque elétrico. Mas tem crianças que não entendem até colocar o dedo na tomada. A teimosia é grande demais. Até que um dia ela toma um choque e, assustada, desesperada, nunca mais ela coloca um dedo na tomada. E assim é a vida de muitos cristãos. Não adianta o pastor falar para você, não vá por esse caminho, a pessoa não atende. Não adianta a palavra de Deus falar, não faça isso, não se distraia, que a pessoa não atende. Tem pessoas que só aprendem depois que elas apanham. E, infelizmente, tem pessoas que nem apanhando aprende. A Bíblia chama essas pessoas de tolos. Está escrito lá em Provérbios que ainda que você pise o tolo num grão de pilar, que você esmague ele não deixa a sua estutícia. Tem pessoas que mesmo apanhando, mesmo sofrendo, ela não aprende com a lição da vida. Mas o homem sábio, a mulher sábia, a Bíblia diz que ele vê o caminho do erro, vê a pessoa que se estragou e ela passa de longe porque ela não quer passar pelo mesmo caminho. Isso é sabedoria. Fale comigo, sabedoria. O sábio não precisa passar por sofrimentos para aprender. Você não precisa tomar prejuízos financeiros para saber que esse negócio não dá certo. Você não precisa cair nas garras de Satanás para saber que certas coisas você não pode fazer. Se você se aliançar com o teu Deus verdadeiramente, com as sagradas escrituras, com o princípio que Deus tem para a sua vida, você vai cometer erros com certeza, porque nós erramos, mas os erros serão minimizados. Você vai errar menos, você vai sofrer menos, porque você está sendo uma pessoa sábia. E 90% dos problemas que você enfrenta na tua vida é a ausência de sabedoria. Se você tivesse sabedoria, lá atrás você não estava passando o que você está passando hoje. Se você tivesse sido obediente a Deus lá atrás, você não estava colhendo o que você está colhendo hoje. Se você tivesse dado ouvidos ao Espírito Santo, ao que ele tinha te falado, você não estava passando o que estava fazendo hoje. Mas a Bíblia fala que em tudo isso, em todas essas coisas, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo você passando hoje, colhendo dificuldades, Deus está trabalhando para glorificar o nome dele através da sua vida. E a Bíblia também nos orienta em Romanos que todas as coisas, ou seja, tanto as boas quanto as ruins, estão juntas contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até o que deu errado, até a sua desobediência, hoje serve de lição para que você ame cada vez mais a Jesus e queira estar mais perto dele e da sua palavra. Quantos amam o Espírito Santo e a sua palavra e querem ser ministrados por ele nessa noite? E eu estou certo, eu estou cada dia mais convencido de que o que liberta o homem é um ensino na palavra de Deus. Fale comigo, o ensino. Você vai ver diversas vezes na Bíblia, se você não notou, você vai notar, quando você estiver lendo o Evangelho, que o Senhor Jesus saía por aí pregando o Evangelho do Reino e ensinando acerca da palavra. Então existe uma diferença entre pregar e ensinar. Pregar é quando a gente prega para uma multidão, para aqueles que não conhecem Jesus. Você prega o Evangelho do Reino. O que é pregar o Evangelho do Reino? É você dizer para a pessoa que está sem esperança, existe esperança para você. É você falar para o homem que está nas drogas, olha, você pode sair disso porque é um Cristo poderoso que te liberta. É você falar para o homem que está com o casamento destruído, olha, há um Cristo poderoso, um Deus vivo que te liberta. Isso é pregar, é anunciar as boas novas, é trazer boas notícias para aqueles que não têm boas notícias na vida. E isso é você pregar o Evangelho. Agora, ensinar é você abrir as Escrituras e pegar as pessoas que já são cristãs, as pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus, que já desceram nas águas batismais, e você vai ensinando as coisas do princípio eterno da palavra. Por isso que a grande comissão de Mateus 28, Mateus capítulo 28, no final do capítulo, a partir do verso 18 até o verso 20, nos traz os dois princípios. Jesus diz, ide por todo mundo. Ele vai dizer o seguinte, por todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quantos creem nisso? Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, anunciando, não é, todas as coisas que vos tenho, anunciando o evangelho do reino, ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho a ensinar. Então, a grande comissão de Mateus 28, você tem pregação e tem ensinamento. Quando você vai ver a vida do apóstolo Paulo, finalizando ali em Atos capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos, 28, também do verso 28 em diante, vai dizer que Paulo ficou preso durante 2 anos em Roma. Deus preparou para aquele homem super capacitado e preparado escrevesse muitas cartas para a igreja. Até hoje estamos usufruindo da sabedoria de Paulo, como o versículo que eu acabei de ler para você agora.
E Paulo ficou preso 2 anos, tudo sustentado pelo governo, aluguel pago pelo governo. Paulo morava em uma casa, tinha soldados guardando a vida de Paulo. E a Bíblia diz que durante 2 anos, Paulo recebia todos que vinham visitar. E Paulo, de bom grado, recebeu a todos, ensinando acerca de Jesus Cristo e pregando o evangelho do reino de Deus. Diferença entre pregar e ensinar. E o que eu quero falar para vocês hoje é que eu quero ensinar a igreja. Eu quero que a igreja aprenda que você não pode deixar de estar sendo assíduo na igreja. Você tem que estar sendo ensinado na palavra de Deus, porque se você não for discipulado pela igreja, o mundo vai discipular você. Se você não abre espaço para ser preenchido pela palavra de Deus, a televisão, a internet, as redes sociais, os teus amigos e a tua família vai discipular você. Alguma coisa vai entrar dentro de você. Aquilo que você abrir espaço é o que vai entrar em você. Então você tem que estar bebendo da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Você tem que estar comendo diariamente do pão vivo que desceu dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo na tua palavra. Então se alinhe com os ensinamentos da palavra, que Ele vai trazer grandes bênçãos para a sua vida. Quantos querem nisso? Quantos querem ser ensinados? E o apóstolo Paulo trouxe uma palavrinha aqui que me chamou muita atenção. Nesse capítulo 7 ele está falando de casamento, e aqui eu não quero entrar na questão do casamento, mas é uma coisa óbvia que o apóstolo Paulo trouxe aqui um princípio. O apóstolo Paulo disse o seguinte: olha, aquele que é solteiro, se puder permanecer assim, que fique, mas é melhor casar do que você se abrasar, do que você estar no pecado da fornicação e ir para o inferno, porque os fornicadores não herdarão os reinos dos céus. Está bem claro, amém? Então Paulo vai dizer, mas se você é solteiro, obviamente, o solteiro tem como se dedicar mais às coisas do Senhor do que o casado. Porque o casado tem que se dedicar à vida do esposo, da esposa e dos filhos. Já é mais uma coisa que impede você de realizar mais e de fazer mais coisas para o reino de Deus. Então ele está dizendo aqui, no verso aqui ele está colocando muito bem claro a opinião dele. Em momentos das cartas de Paulo ele está escrevendo aquilo que são os princípios eternos, mas em outros momentos ele estava deixando claro a sua opinião. Esse verso 35 é onde ele está deixando a sua opinião. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou dizendo para vocês essas coisas para que vocês tenham maior proveito, ou seja, nessa vida de cristão, né, para não se enredar, ou seja, não se embaraçar, mas para que você busque aquilo que é o decente, para você se dedicar ao Senhor sem distração alguma. Fale comigo assim: a Bíblia me orienta a me dedicar ao Senhor sem distração alguma. E é sobre isso que eu quero falar. Alguma coisa tem distraído você? E aqui eu quero dizer que existem muitas armas que Satanás tem usado na igreja nos últimos dias. Eu quero que você tenha entendimento, um entendimento claro. Se você não tem esse entendimento, guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração que eu estou falando para vocês. Jesus está voltando em breve. Ah, pastor, mas a Bíblia fala sobre isso também. Já tem 2000 anos que eu ouço falar isso. Quando a Bíblia foi escrita, ela está escrito lá: brevemente voltarei. O livro do Apocalipse, quando foi escrito por João, lá na ilha de Patmos, o João escreveu: eis que breve venho, cedo venho, sem demora, e a minha recompensa eu venho trazendo comigo. Jesus Cristo está voltando, mas eu estou falando para você do tempo em que nós estamos vivendo hoje, do mundo que você está vivendo hoje. Obviamente eu não vou entrar nessa questão escatológica, mas estou preparando um momento para a gente fazer um seminário aqui nessa igreja. E será necessário no mínimo 3 dias, uma sexta-feira à noite, um sábado à noite, um domingo pela manhã e um domingo à noite, no mínimo 4 ministrações, para que a igreja esteja inteirada do que está acontecendo aí fora e de como que o cenário, digamos que a volta de Jesus Cristo é aquele palco onde vai acontecer um show, uma apresentação. A apresentação de quem? Do anticristo que vai aparecer. Eu quero dizer para você que o palco, o cenário já está tudo pronto. Eles já estão agora trabalhando na passagem de som. Já estão agora fazendo os últimos ajustes finais. Quem, pastor Davi, o senhor está falando? Eu estou falando do mundo e o seu sistema. O mundo jaz no maligno. Eu quero dizer que tudo está muito bem preparadinho e caminhando a uma velocidade incrível para o avanço do anticristo na terra e para o arrebatamento da igreja. E nós não temos muito tempo pela frente. Eu não sei se o Espírito Santo, quando eu falo isso, testifica dentro de você a mesma coisa, mas isso é o que o pastor Davi crê. Pela fé, eu creio que Jesus está voltando em breve para buscar a sua igreja. Então, se Jesus está voltando para buscar a sua igreja em breve, eu quero entregar algo para vocês que lá na frente Deus colocou em meu coração durante a pandemia no ano de 2020, que é uma mensagem que vai se desenrolar da seguinte maneira: se você soubesse
que Jesus estaria voltando em 10 anos daqui para frente, como que você queria viver esses 10 anos aqui na Terra? Guarde isso no seu coração. Não é hoje que eu vou falar sobre isso, sobre essa mensagem, mas hoje eu quero falar sobre distrações. Fale comigo, distrações. Uma vez que você tem em mente de que Jesus está voltando, eu quero que você saiba o que é que tem distraído você. O que é que tem tornado você mais lento e mais vagaroso naquilo que Deus chamou você para fazer e você não está realizando. E o apóstolo Paulo está nos convidando para que a gente possa servir ao Senhor sem distração alguma. Está aqui no texto. Fala comigo, sem distração alguma. Eu quero que você ore para que o Espírito Santo revele-se a você e te revele se alguma coisa tem te distraído nessa caminhada. Eu quero falar de algumas coisas que Satanás tem usado. Ele tem usado uma distração muito poderosa no meio da igreja. Sabe qual é? A ofensa. Fale comigo, a ofensa. Tenha cuidado com essa distração. Guarde o seu coração da ofensa. Está escrito na Bíblia. Jesus manda a gente se acautelar com as ofensas. Ai, por meio de quem a ofensa vem, mas a gente tem que saber que as ofensas virão. Fale comigo assim, ofensas virão. Então guarde o seu coração da ofensa. Fala para a pessoa do teu lado assim, ó, guarda o teu coração das ofensas. Fala para essa pessoa aí. Fala que isso é precioso. Fala, guarda o teu coração das ofensas. Ofensa é uma arma que Satanás... Quer ver outra coisa que Satanás tem usado agora nos últimos dias para tirar pessoas da presença dele? Preste atenção. Traição. Fale comigo, traições. Ofensa é uma arma de Satanás. Traições é uma arma de Satanás. Você quer ver outra coisa que está escrito na Bíblia para os últimos dias? Falta de amor entre as pessoas. A Bíblia nos ensina que antes da volta de Jesus Cristo, uma das características que nós iríamos observar no planeta Terra era que o amor de quase todos se esfriariam. Falta de amor ao próximo. Falta de amor entre as pessoas. É uma outra arma que Satanás tem usado. Mas dentre todas essas armas, eu gostaria que a igreja prestasse bastante atenção, que eu quero falar para você da arma número 1 que Satanás tem usado agora nos últimos dias. A arma número 1 que Satanás tem usado contra a igreja e os crentes nos últimos dias é uma arma chamada distração. Fale comigo, distração. Fala mais alto, distração. E é sobre isso que eu quero falar. O que é que tem distraído você do que Deus chamou você para fazer? Você acha que quando você chegar naquele grande dia, que a Bíblia nos orienta na parábola da parábola dos talentos, quando Jesus vai voltar e vai pedir para que você preste conta de tudo que Ele te deu, o tempo que Ele te deu, a saúde que Ele te deu, o emprego que Ele te deu, a casa que Ele te deu, o carro que Ele te deu, a inteligência que Ele te deu, a igreja que Ele te plantou, os recursos que Ele colocou na tua mão, o trabalho que Ele te deu, Ele vai te perguntar o que você fez com tudo isso. Ah, pai, não deu tempo. Senhor, eu estava esperando primeiro eu resolver para depois eu fazer. Cadê o talento que eu te dei? O Senhor vai te perguntar. E se você vier para Ele com a resposta, está na Bíblia, leia a sua Bíblia, que está escrito na Bíblia. Está escrito em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 25. E se você vier com a resposta, Senhor, não tive tempo, então o talento que o Senhor me deu, eu enterrei, está aqui, eu te devolvendo o que o Senhor me deu, Ele vai falar, servo negligente, mau e infiel. Toma o talento dele e entrega para o que multiplicou mais. Porque no final dos tempos, a sua fidelidade vai ser medida pelo que você foi fiel a ele. Não é quantidade, é fidelidade. É o pouco que ele colocou nas suas mãos e está pedindo, multiplique o que eu coloquei nas suas mãos. Alguma coisa ele tem colocado nas suas mãos. Mas aqui está a desgraçada da arma que Satanás tem usado, distração. Fala comigo, distração. Distração, irmãos, é algo que tem feito as pessoas ficarem lentas e vagarosas e não cumprirem o seu chamado aqui nessa terra. É a arma número 1 que o diabo tem usado na vida das pessoas. E eu quero até pedir perdão aos irmãos que eu vou tentar não me estender nessa mensagem, mas eu senti talvez no meu coração de que algumas coisas que eu tenho para ministrar para a igreja, principalmente assuntos como esse, não tem como você ensinar a igreja somente em uma pregação. A gente tem que abrir espaço para ministrar outras vezes, para abrir uma série para acontecer durante todo o mês. Depois, obviamente, os treinamentos que nós já estamos fazendo para que possamos ministrar nos pequenos grupos, nos lares, as que a gente chama de células ou grupos de familiares, grupos, reuniões nos lares. Mas é preciso haver esse ensino na palavra de Deus. E você precisa se colocar à disposição para ser um agente que vai espalhar a palavra de Deus. Mas a distração
tem tirado muitas pessoas de cumprir o que Deus chamou para você para fazer. E às vezes, essa distração, essa arma número 1 que eu estou falando, é aquela distração que você vai começar a se ligar no seguinte: você trabalha a semana toda, você vai para o emprego e nada acontece. Tudo acontece normalmente, mas quando fala que é hora de vir para o culto, quando fala que é hora de vir adorar, é hora de vir para uma reunião de oração, Satanás aparece. Com o demônio, que eu já coloquei um apelido nele, de o demônio da meia furada e da meia perdida e da meia rasgada. A pessoa não acha a meia na hora de calçar no pé, ela diz: eu não vou porque eu não achei a meia. É o demônio que faz sumir a chave do carro, é o demônio que faz o gato ser atropelado por um carro na rua e o papagaio voar para a casa do vizinho. Alguém mais aí conhece alguma distração aí ou só acontece comigo? É o demônio que muitas vezes faz os meninos que estavam quietos em casa começar a brigar um com o outro. E às vezes a minha mãe estava me falando esse dia, eu nem lembrava disso, ela falou, a gente estava falando sobre, às vezes, as crianças quando estão, às vezes, na briguinha de criança, nas birras de criança, aí minha mãe falou: Davi, porque você não sabe como foi para mim criar vocês, minha mãe me falando. Minha mãe, nessa época, não era cristã, eu e meus irmãos, lá em casa somos 4. Minha mãe falou: vocês brigavam dentro do carro de tal forma que o carro balançava. Ela dirigindo o carro, ela tinha que parar o carro para pegar a gente com chinelo, senão não parava a briga. 4 homens dentro do carro, briga de criança. Eu estou falando dessas distrações que acontecem na vida do crente, onde durante a semana tudo dá certinho para você ir para o trabalho, mas quando fala é hora de adorar, é hora de ir para o deserto, adorar a Deus como Moisés fez a solicitação a Faraó, as distrações começam a aparecer. Aí o carro não funciona, o carro não pega, a bateria arreia, o teu telefone começa a tocar, alguém te convida para jogar o futebol, aquela pessoa se estende mais no seu telefone e você não se liga que aquilo é uma artimanha de Satanás para distrair você. Aí aquele filho, aquele esposo, aquela esposa, aquele parente, aquele vizinho que não serve a Deus, e se ele não está servindo a Deus, obviamente ele é canal para uma outra coisa usar ele. Aí quem está usando ele ou ela começa agora a distrair você, e você cai no laço do diabo. Sabe o que acontece? Você não vem hoje, você não vem amanhã, você não vem depois de amanhã, e quando você menos percebe, você já esfriou, e lá na frente Satanás muitas vezes já conseguiu o que ele queria. Ele fez você se afastar do arraial, porque lá na frente, como Caim e Abel, ele quer deflagrar uma pedrada para tirar a vida do crente. A arma número 1 que Satanás tem usado nos dias de hoje: distração. Fale comigo: distração. Que o Espírito Santo possa ministrar a você agora o que é que está distraindo você. O que é que está tirando você do foco do que Deus tem para a sua vida? E a gente entende, irmãos, que essas coisas começam a acontecer. E distração não são coisas grandes. Se liga nisso que eu estou falando para vocês aqui agora, que isso é revelação profunda do céu para a sua vida. Distração não são coisas grandes, são coisas pequenas. Por que que distração é coisa pequena? Porque para as coisas grandes você se prepara. Você se prepara para a entrevista de emprego. Você se prepara para passar no vestibular. Você se prepara para receber uma visita em casa. Você se prepara para fazer um teste. Você se prepara para isso, se prepara para aquilo. Para as coisas grandes você se prepara, você se antecipa, mas para as coisas pequenas que você não está observando é onde Satanás aparece. E aqui nós podemos afirmar com segurança: Satanás se esconde nos detalhes. E você não está se ligando nos detalhes, e esse papo de não tem nada a ver é o que está destruindo você. Pode estar destruindo a sua vida, o seu chamado, o que Deus tem para a sua vida. E eu quero trazer isso, uma referência na Bíblia para a sua vida, que está em Cantares, capítulo 2, verso 15. Cantares 2,15 diz que são as raposinhas que destroem as vinhas. Cantares, capítulo 2, verso 15, diz que as raposinhas fazem mal às vinhas. O que está prejudicando a plantação e as vinhas são as pequenas raposas, são os pequenos maus hábitos na tua vida, são os maus costumes, são as más amizades, os maus relacionamentos, os vícios dentro de casa, os maus hábitos dentro de casa, o mau uso do tempo, a falta de dedicação e de reverência a Deus na leitura da palavra. São esses pequenos detalhes que estão distraindo você e impedindo das bênçãos de Deus chegar na sua vida. Pergunta a pessoa do seu lado: o que é que está distraindo você? As pequenas raposinhas é que destroem as grandes vinhas e as plantações. Não é algo grande, irmão. Às vezes é o detalhe que você não está percebendo. Às vezes é a funda na mão de Davi que Golias não prestou atenção. Golias falou: sou eu algum cão para vir a mim com espadas, com um pedaço de pau? Golias não mencionou nada acerca da funda, mas foi exatamente um taquinho de pano, uma cordinha com um pedacinho de couro na ponta, aquele estilingue que ele não prestou atenção que derrubou a sua vida.
É aquilo que às vezes você não está dando importância ou dando atenção, que pode estar sendo uma raposinha que está afetando a sua vida. Ah, pastor, mas isso aí não tem nada a ver. O senhor está sendo radical demais. Ah, pastor, mas é a única maneira que eu tenho encontrado em casa para deixar o meu filho quieto e sossegado, ele ficar 4 horas com o celular na mão, ele ficar, meu filho, com o computador dele trancado dentro de casa. Não faça isso em nome de Jesus Cristo. Isso está destruindo a vida do seu filho. Isso está destruindo a vida do seu filho ou do seu neto. Tenha sabedoria, peça a Deus para lhe dar sabedoria, para você não se distrair e não ser enganado por Satanás, da responsabilidade que você tem de ensinar a criança no caminho que ela deve seguir. Fale comigo assim: a responsabilidade sobre meus filhos e netos é minha, não é da igreja. Está explicado? A igreja vai te ajudar no processo, a igreja vai contribuir, a igreja vai somar, mas a responsabilidade é sua. É com você que o teu filho passa boa parte do tempo. E se você ainda não se ligou, não prestou atenção, às vezes você passa a parte do tempo que quando você chega em casa do trabalho, você não tem tempo para nada. Mas às vezes você entrega o teu filho e a tua filha para passar 20 horas por semana com um professor na sala de aula que você não sabe quem é. Se organize para você ter tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha, para orar com ele, para orar com ela, para saber como ele está, para saber como ela está, para abrir as Escrituras, para falar de Deus e para ministrar a palavra de Deus na vida dele. Ah, pastor, mas tenho andado sem tempo. E essas distrações, irmãos, eu quero que você guarde algo no seu coração. A distração, ela não vai afetar a sua vida no que diz respeito à salvação. Distração não vai afetar a sua salvação, mas a distração, ela traz frustração na vida da pessoa. Distração não vai afetar a sua salvação, mas vai trazer frustração na sua vida. A pessoa distraída, ela não conquista o que Deus tem para ela. A pessoa distraída na vida e perdida, sem propósito e sem foco, ela não realiza o que Deus chamou ela para fazer, e essa distração lá na frente vai gerar uma frustração na vida da pessoa. E essa pessoa, muitas vezes frustrada por causa da distração, ela vai lá para o que o provérbio diz: a pessoa tola, desprovida de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, o tolo destrói a sua própria vida sozinho e depois volta revoltado e joga a culpa em Deus. E o que pode estar destruindo é distração na sua vida. Não coloque a culpa em Deus, ou no seu vizinho, ou no seu cônjuge. Você que precisa se ligar e saber onde você está errando. Aprenda a chamar a responsabilidade para si e saber o que está errando, o que está acontecendo na sua vida. Você é responsável pela sua situação. Não é o teu esposo, não é a tua esposa, a responsabilidade é sua. Por quê? A síndrome do Éden está na vida do ser humano, naturalmente. Qual é a síndrome do Éden? Quando o homem pecou, como o homem errou, Deus procurou por Adão, porque Deus trouxe instrução para Adão e não para Eva. E Deus chegou para Adão e perguntou: Adão, onde estás? Você comeu do fruto que eu mandei você não comer? Senhor, eu comi, eu desobedeci, mas a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que tu me destes. Aí Deus vai para Eva: Eva, o que foi que aconteceu, minha amiga? Você pisou na bola. Ah, Senhor, eu errei, mas a culpa já não foi minha. A culpa foi da serpente, a serpente me enganou. Aí Deus vai para a serpente: serpente, desgraçado, o que foi que você fez? Você acabou com tudo. Estou parafraseando. E a serpente: ah, mas a culpa não foi minha, Deus. A culpa foi do diabo. O diabo entrou no meu corpo e me enganou. E às vezes nós humanos estamos fazendo a mesma coisa. Você está distraído, está perdendo a visão e o foco do que Deus mandou você fazer na Bíblia. Ah, Deus, a culpa do que está acontecendo lá em casa é da minha mulher. Não, a culpa é do meu filho, a culpa é disso, a culpa é daquele, a culpa é do meu patrão, a culpa é da situação econômica do país, a culpa é daquilo, a culpa é desse, a culpa é... Você sai terceirizando e jogando a culpa para todo mundo. E a distração está impedindo você de conquistar o que Deus tem para a sua vida. E distração, primeiramente, em primeira instância, não vai afetar a sua salvação, mas se a pessoa não cuidar, lá na frente pode afetar até a salvação da pessoa. Não permita ser distraído. E uma coisa interessante que eu procurei uma definição sobre essa palavra distração que Paulo usou no original. Essa palavra distração significa arrastar algo. É uma primeira definição. É a pessoa que anda aí pela rua, sabe, arrastando um peso. Onde você vai, você tem que sair arrastando um peso atrás de você. A definição no original, no Novo Testamento foi escrito em grego. Paulo usou essa palavra e quando a Bíblia é escrita no grego, o grego, cada palavrinha, ela te dá espaço para pelo menos 5 ramificações de interpretação. Então, uma das interpretações do termo grego que ele usou aqui para distração, nesse verso que eu li para vocês, é sair carregando algo.
arrastando uma coisa que te torna mais lento, que te torna mais vagaroso. Isso é distração. Mas uma outra definição para distração, que a gente encontra também no grego, é a definição de, preste atenção que aqui vai algo muito forte, é a pessoa distraída no original é o mesmo de dizer que é a pessoa que ela está sendo sufocada com os negócios dessa vida. Use a palavra comigo, repita aí a palavra sufocado. Distrair é a pessoa que ela está sufocada com os negócios desta vida. É o mesmo termo no grego que você vai encontrar na parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador lá em Marcos capítulo 4? O bom semeador saiu a semear a palavra e uma semente caiu na beira do caminho. E daquela semente que caiu na beira do caminho vieram as aves, uma parte comeram aquela semente. A outra semente, a segunda parte, caiu num terreno pedregoso, tinha muita pedra, então não tinha raiz. Logo que a plantinha nasceu, veio o sol, ela não tinha profundidade, então ela morreu com o calor do sol. É o segundo nível. E o terceiro nível, onde você vai encontrar o mesmo termo que Paulo usou aqui, sufocar. Aí Jesus vai falar do terceiro nível, que o semeador semeou a palavra, e essa palavra cair, essa semente que é a palavra de Deus, a semente caiu no solo, mas aí ela brotou e veio a plantinha, mas aí vieram os espinhos nasceram e sufocaram aquela semente e dar fruto. É o mesmo termo que você encontrou Paulo dizendo aqui. Fala comigo, sufocou. E esses espinhos, mais na frente, no verso de número 19, se puderem colocar no telão aí, coloca o Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 7, por favor. Olha o que Jesus disse. Jesus está explicando aqui. Outra parte, ele está falando da semente, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Fala comigo, não deu fruto. Por que não deu fruto? Porque foi sufocada pelos espinhos. Aí lá pelas tantas, os discípulos não entenderam nada do que Jesus falou, foram pedir explicação. Mestre, do que é que o senhor está falando? A gente não entendeu nada, explica aqui para a gente em off do que é que o senhor falou. Aí ele vai explicar. Capítulo 4, verso 19, por favor. Marcos 4, verso 19, está a explicação do que é o sufocar. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 19. Mas as preocupações deste mundo, fale comigo, preocupações. A fascinação das riquezas, fala comigo, riquezas. E outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Fale comigo, 3 coisas. Fala comigo, 3 coisas. Jesus estava mostrando ali as 3 coisas que sufoca e que distrai a pessoa. Então, eu estou colocando aqui dentro de um mesmo contexto, distrair e sufocar como a mesma coisa. O que é que distrai e sufoca a pessoa de dar fruto para Deus? 3 coisas você vai encontrar aqui na Bíblia. Fala comigo assim, é bom ser ensinado na palavra de Deus. Ensino é isso aqui. Ensino é você abrir, é você explicar, você vai lá em um texto, você volta, você traz a mente da pessoa para a pessoa ter entendimento, é a pessoa ser ensinada na palavra. O que é que faz uma pessoa ser infrutífera, ser distraída? É quando a pessoa, os espinhos aqui estão representando essas 3 coisas, as preocupações deste mundo, a fascinação pela riqueza, o desejo de ficar rico e as ambições. As ambições aqui abrem espaço para uma gama de coisas. Que tipo de ambição? Tem gente que às vezes não tem ambição por riqueza, mas tem outras ambições, que não é só dinheiro. Ambição por fama, ambição por curtidas ou seguidores no Instagram, ambição por likes, ambição por fama ou por poder, ambição por prestígio, ambição por casar somente, ambição por um tanto de coisas, ambição, ele não quer ser rico, mas ele passa a vida toda com aquela ambição de ter algo material, de você conquistar algo material, não que seja errado o cristão sonhar e ter projetos diante de Deus, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando quando essas coisas vêm em primeiro lugar antes do reino de Deus na sua vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não tem nada de errado você orar e trabalhar para que você compre a sua casa, para que você compre o seu sítio, ou que você queira comprar a sua casa de praia. Não tem nada de errado com isso, mas no dia que isso estiver na sua vida, na frente do Espírito Santo, na frente da presença de Deus, do seu compromisso com Deus, isso se torna um ídolo na sua vida, e isso vai sufocar a sua vida de você cumprir o que Deus chamou você para fazer.
e a palavra se torna infrutífera. Fala comigo, infrutífera. Então é isso que vai sufocando e tem distraído a vida das pessoas. O que é que está distraindo você, meu irmão? Você está esperando o quê para servir a Deus e para multiplicar o talento que Ele colocou em suas mãos? Você está esperando a última trombeta soar e o arrebatamento da igreja acontecer para só então você perceber que você não subiu? Você tem se tornado uma pessoa infrutífera, porque a Bíblia diz, se você permitir essas coisas sufocar o que você aprendeu na igreja, o que a Bíblia ensina para você, essa pessoa se torna infrutífera. A última parte da palavra do semeador vai falar daquela pessoa que ouviu a palavra e a palavra cresceu e deu fruto na vida do homem e da mulher, e esse fruto multiplica na sua vida como? A 30, a 60 e até 100 por um. Significa que uma sementinha só que Deus colocou na tua vida, meu irmão, uma sementinha, minha irmã, que Deus colocou na tua mão, se você for fiel, se você não permitir os espinhos e as distrações sufocar, essa única sementinha vai multiplicar 30 vezes mais na sua vida. Em outras pessoas vai multiplicar até 60 vezes mais e na vida de alguns até 100 vezes mais para cada semente que Deus colocou em sua mão. Essa é a diferença do distraído e o não distraído. O que você tem permitido distrair você? Quais são os espinhos que têm sufocado a palavra de Deus de multiplicar na sua vida? Quantas pessoas estão nas igrejas evangélicas há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, sem frutificarem? Nunca mudaram o palavreado, nunca se tornaram uma pessoa que ama de fato a Deus, nunca se tornaram uma pessoa que ama as Escrituras, que procura crescer no conhecimento da palavra, que está servindo ao Evangelho, se colocando à disposição do Senhor, servindo ao Senhor na igreja local onde Deus te plantou, pessoas que não estão frutificando porque primeiro elas estão cuidando dos negócios desta vida. Não, primeiro eu quero me formar, eu quero cuidar da minha filha, do meu neto, primeiro eu quero resolver isso na minha vida, se der tempo eu vou lá servir a Jesus, se der tempo eu faço isso, se der tempo eu faço aquilo. Então são as pessoas que estão servindo por conveniência. Estão permitindo os espinhos e as distrações sufocarem a sua vida. Fala para a pessoa do seu lado, não se distraia. Paulo usou um termo muito poderoso na segunda carta que ele escreveu ao jovem Timóteo, no capítulo 2, no verso 4. Eu gosto muito desse verso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim, ó, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Era uma boa hora para a gente dar um glória a Deus e dar um bocado de pulo de aleluia. Fala, glória a Deus! Fala, aleluia! Mas se o pastor quisesse arrancar um glória a Deus bem forte, e aleluia, era só dizer, você vai comprar um carro novo até dezembro, e vai trocar de casa, e vai... Aí todo mundo, ô glória, Pentecostes, era anjo voando. Mas quando a gente está falando, não se distraia, nenhum soldado. Tem alguém aqui nessa noite me ouvindo, que você é soldado de Cristo e Ele é o seu general, o nosso general é Cristo. Tem alguém aqui que Ele é o seu general, você é um soldado de Cristo alistado, então não se embarace, não se distraia com os negócios dessa vida, peça ao Espírito Santo para te orientar aí, para mostrar a você o que está te distraindo e que seja arrancado nessa noite da sua vida toda distração e aquilo que está impedindo você de correr a carreira que lhe está proposta. Fala comigo assim, distração! Sai da minha vida, em nome de Jesus. A distração que Deus está mostrando para você aí, o que tem tornado você mais lento. Não se embaraça para que possa agradar aquele que lhe alistou. Você está procurando uma forma de agradar a Jesus? Agradar aquele que te chamou? Pare de andar distraído, meu irmão. Pare de andar distraída. Deus tem falado com você vezes após vezes, ano após ano, e você não muda o que precisa ser mudado. É por isso que eu te falei, a pregação é muito boa, a pregação do reino, a pregação do evangelho do reino, Jesus é bom, Jesus te cura, Jesus transforma a sua vida, tudo isso é pregação, glória a Deus, aleluia, mas o ensino é, para você mudar de vida, você tem que largar o vício, você tem que largar a mentira, você tem que praticar a Bíblia, você tem que buscar a Deus, você tem que ser fiel na casa de Deus para santificar a sua vida financeira, seja fiel à casa de Deus, nos dízimos e nas ofertas, isso são ensinamentos na palavra de Deus. Então para você se libertar e não se distrair, você vai precisar de ensinamento.
ensinamento na palavra de Deus.